E está aqui no estúdio com a gente, do seu jornal, Paulo Vanucchi, que é comentarista de política nacional e vai, naturalmente, analisar o discurso da Dilma, da nossa presidenta, Dilma Rousseff, a primeira mulher a discursar numa abertura da Organização Geral da ONU. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ribeiro. Prazer te receber aqui, prazer viu? todo meu. E hoje é um discurso internacional. Internacional, tem muita coisa para conversar com você, viu? Veio comentarista internacional. E nós vamos ver agora um trecho onde a presidenta considera que o fato dela estar lá na ONU é uma confirmação da democracia e igualdade que vivemos hoje. Divido esta emoção com mais da metade dos seres humanos deste planeta, que, como eu, nasceram mulher e com tenacidade estão ocupando o lugar que merecem no mundo. Tenho certeza, senhoras e senhores, de que esse será o século das mulheres. Na língua portuguesa, palavras como vida, alma e esperança pertencem ao gênero feminino. E são também femininas duas outras palavras muito especiais para mim: coragem e sinceridade. Pois é com coragem e sinceridade que quero lhes falar no dia de hoje. Paulo, a presidenta Dilma parecia estar muito emocionada hoje, né? Primeiro, porque é o Brasil na abertura da ONU. Segundo, porque é uma mulher e é ela que está lá, na tribuna mais representativa do mundo. Queria que você começasse falando sobre isso. A emoção é a flor da pele, nós todos sentimos no Brasil. É a mulher brasileira, é a mulher, é o Brasil, é a ONU sendo aberta pela primeira vez desde a sua fundação em 45 por uma mulher. É marca da democracia e ainda esse detalhe de que nós vemos na imagem de Dilma, no fundo, ali o tradutor no Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está ali só para que os surdo-mudos possam entender o que ela está falando. Isso é um mundo novo que começa a nascer, é muito bom. Nós temos muitos assuntos com você. A presidenta Dilma defendeu também a reforma do Conselho de Segurança da ONU, já que ela considera que falta representatividade ao órgão. Dilma lembrou que o debate em torno dessa reforma já existe há 18 anos. O mundo precisa de um Conselho de Segurança que venha refletir a realidade contemporânea. Um conselho que incorpore novos membros permanentes e não permanentes, em especial representantes dos países em desenvolvimento. O Brasil está pronto para assumir suas responsabilidades como membro permanente do Conselho. Vivemos em paz com nossos vizinhos há mais de 140 anos. Temos promovido com eles bem-sucedidos processos de integração e de cooperação. Abdicamos por compromisso constitucional do uso da energia nuclear para fins que não sejam pacíficos. Tenho orgulho de dizer que o Brasil é um vetor de paz, estabilidade e prosperidade em sua região e até mesmo fora dela. No Conselho de Direitos Humanos, atuamos inspirados por nossa própria história de superação. Queremos para os outros países o que queremos para nós mesmos. O autoritarismo, a xenofobia, a miséria, a pena capital, a discriminação, todos são algozes dos direitos humanos. Há violações em todos os países, sem exceção. Reconheçamos esta realidade e aceitemos todos as críticas. Devemos nos beneficiar delas e criticar, sem meias palavras, os casos flagrantes de violação onde quer que ocorram. Paulo, a pergunta que muita gente faz há muito tempo, e só você poderia explicar para a gente de forma muito clara, é da importância do Brasil na ONU, sempre na abertura, mas não ter uma cadeira cativa na ONU.
A ONU ela funciona, o principal organismo é esse aberto hoje, a Assembleia, ela é anual, começa em setembro sempre, vai até fevereiro. E fora desse período, que são sessões, tem o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem um número de países em rodízio e os postos permanentes, que nasceram do final da guerra em 45. Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França, e nesse sentido a China, por exemplo, ficou fora desse Conselho de Segurança Permanente até 72. No seu lugar ficava a pequena Taiwan, Formosa. O mundo muda, a ONU muda. O mundo agora tem o Brasil, a Índia como grandes atores que não podem ficar fora desse Conselho de Segurança Permanente, porque ele que decide sobre situações de crise, de guerra. E nesse sentido também lembrando que no discurso de Dilma hoje, ela defende a criação do Estado palestino, Verdade. reafirmando o papel que o Brasil já teve em 48, quando pela primeira vez Oswaldo Aranha presidiu e foi fundamental na aprovação da fundação do Estado de Israel. E hoje ela abre defendendo um tema polêmico, que tem divergências lá dentro, não se sabe se vai votar ou não, porque os Estados Unidos têm poder de veto e pode vetar mais uma vez, mas um entendimento muito bem feito por ela, de que no Brasil, israelenses, judeus, palestinos, árabes convivem em paz muito bem, que isso seja assim no mundo inteiro. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Sobre a crise econômica global, a presidenta afirmou na ONU que vivemos um momento extremamente delicado e que os países devem se unir para enfrentar o problema. Ela cobrou também que questões políticas e partidárias internas nos países mais afetados sejam deixados de lado e que os líderes dessas nações não percam de vista o necessário controle fiscal. Disse que não se pode deixar de investir principalmente nos mercados com risco de recessão e declarou que os emergentes estão prontos para ajudar as nações desenvolvidas. Está claro que a prioridade da economia mundial neste momento deve ser solucionar o problema dos países em crise de dívida soberana e reverter o presente quadro recessivo. Os países mais desenvolvidos precisam praticar políticas coordenadas de estímulo às economias extremamente debilitadas pela crise. Os países emergentes podem ajudar. Países altamente superavitários devem estimular seus mercados internos e, quando for o caso, flexibilizar suas políticas cambiais, de maneira a cooperar para o reequilíbrio da demanda global. Urge aprofundar a regulamentação do sistema financeiro e controlar essa fonte inesgotável de instabilidade. É preciso impor controles à guerra cambial, com a adoção de regimes de câmbio flutuante. Trata-se, senhoras e senhores, de impedir a manipulação do câmbio, tanto por políticas monetárias excessivamente expansionistas, como pelo artifício do câmbio fixo. A reforma das instituições financeiras multilaterais deve, sem sombra de dúvida, prosseguir, aumentando a participação dos países emergentes, principais responsáveis pelo crescimento da economia mundial. Paulo, ficou claro que nesse trecho a presidenta pede uma mudança de comportamento econômico das nações desenvolvidas. Primeiro, você acredita que o recado foi dado? E segundo, isso é possível na prática? Então, Ribeiro, ela com muita elegância pediu licença, mas cobrou dos países ricos. Verdade. Em resumo, a receita para sair dessa crise, que não foi gerada pelos pobres, foi gerada no sistema financeiro norte-americano, Wall Street, a tal bolha imobiliária, é a crise de 2008 que volta numa espécie de recaída 3 anos depois, sobretudo na Europa. E o que está se fazendo, por exemplo, na Grécia, é exigir que o trabalhador grego, que não tem responsabilidade nenhuma pelo que ocorreu, não foi ele que gastou mais, ele seja responsabilizado. Hoje mesmo a Grécia, para acalmar os mercados europeus, anuncia mais corte, redução de salário entre servidores públicos. Então, ela propõe que o mundo aproveite experiências como a do Brasil. O Brasil vai crescendo, vai indo bem, porque decidiu
retirar da pobreza aqueles que estavam na miséria absoluta, melhorar os salários, gerar empregos. Se o mundo inteiro fizer isso, nós vamos adquirir um equilíbrio superior. Se vai dar certo ou não, depende, inclusive, de lideranças como ela e ela mesma, aproveitar novos fóruns, ir à Europa e aproveitar essa liderança, que é a primeira mulher presidente do Brasil, a primeira mulher a abrir uma Assembleia Geral da ONU, a sua história de uma mulher que terminou o discurso de hoje, lembrando, poucos fariam, que ela foi parte de uma geração de mulheres que ousou lutar e ela, por ter ousado lutar, foi levada à tortura no cárcere. E fez essa referência muito importante para mostrar que quem antes estava numa situação difícil de repressão, hoje é um exemplo para o fortalecimento da democracia no mundo. É uma estadista, com certeza. É uma estadista. Você falou sobre a Palestina, esse assunto que nós vamos abordar agora. A presidenta Dilma Rousseff defendeu a criação do Estado palestino. Para ela, o reconhecimento do Estado palestino na ONU ajudará na paz para o Oriente Médio todo. Quero estender ao Sudão do Sul as boas-vindas à nossa família de nações. O Brasil está pronto a cooperar com o mais jovem membro das Nações Unidas e contribuir para seu desenvolvimento soberano. Mas lamento ainda não poder saudar desta tribuna o ingresso pleno da Palestina na Organização das Nações Unidas. O Brasil já reconhece o Estado palestino como tal nas fronteiras de 1967, de forma consistente com as resoluções das Nações Unidas. Assim como a maioria dos países nesta Assembleia, acreditamos que é chegado o momento de termos a Palestina aqui representada a pleno título. Que orgulho, né? A gente ter uma presidenta, pela primeira vez, como todos nós já salientamos, abrindo essa Assembleia Geral da ONU e defendendo assuntos polêmicos para o mundo todo. E nós vimos, através desses aplausos, Paulo, que talvez as comitivas que representam 193 países com cadeira na ONU, talvez desta vez, talvez aconteça realmente a confirmação do Estado palestino. Você acha que isso pode acontecer ainda nesse ano? Aguardemos um pouco, Ribeiro. De fato, ela falou, se calcula hoje, para uma plateia de mais de 100 chefes de Estado presentes. Estavam ali ao lado de Obama, Sarkozy e tantos outros. A ONU tem 191 países, então mais da metade estava presente. E o discurso dela foi centrado na questão da crise, o momento mais forte, mais amplo, e essa formulação sobre a Palestina é a mais corajosa, porque os jornais dos últimos dias anunciam e repetem que Obama está articulando para retirar da pauta e, se por acaso for aprovado por maioria na Assembleia, vai utilizar o poder de veto dos Estados Unidos, que ele tem como membro permanente do Conselho de Segurança. E, nesse sentido, nós vamos insistir no caminho errado. Quer dizer, o conflito no Oriente Médio, ele tem de se inspirar nessa tradição brasileira e de muitos outros países. Se aqui judeus e árabes convivem bem, israelenses e palestinos podem conviver bem. Então é preciso assegurar os direitos do Estado de Israel contra segmentos palestinos que no passado propunham a eliminação do Estado de Israel, isso perdeu força, mas é absolutamente indispensável e o Brasil marca uma nova liderança com esse gesto, no sentido de dizer alto e bom som, minutos antes do próprio Obama ser ouvido, porque ele sempre é o segundo orador, o presidente norte-americano, dizer que o Brasil é firmemente a favor da criação agora do Estado palestino. E da igualdade em todos os sentidos para o ser humano. Entre ricos e pobres. Entre ricos e pobres. Muito obrigado pela gentileza da sua participação, sempre muito brilhante, Paulo. Para você uma boa noite, viu? De você, muito obrigado.